No versículo 25, desculpa. E uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela estava com hemorragia, há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, ou seja, ela não melhorou. Ela gastou tudo com médicos e ninguém fez com que ela melhorasse, mas tornou a sua doença ainda pior. Olha, essa mulher estava sangrando há 12 anos. Ela estava em pé junto a Jesus? Ela estava se arrastando na multidão. Ela nem poderia ser vista por Jesus, não é? Aquela multidão. Ela estava, inclusive, se expondo a ser o quê? Pisoteada. Estava no chão. Mas ela estava determinada. Ela sabia, assim como Jairo, que Jesus podia curá-la. Então, no versículo 27, nós temos assim: depois desta mulher ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou a sua veste. Pois dizia: se tocar apenas na sua veste, serei salva. E muito provavelmente ela tocou que parte da veste de Jesus? A orla do seu traje, certo? Ela tocou a barra que estava arrastando no chão. Foi ali que ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla. Tanta fé ela tinha que ela sentia que não precisava tocar nele, mas estava a tocar em sua veste. E o que aconteceu? Imediatamente depois de ela tocar a veste de Jesus, secou-se a fonte do seu sangue, ou seja, secou a fonte da sua hemorragia. E soube em seu corpo que estava curada do flagelo. Então, não foi só o sangue que parou de verter, mas ela devia ter um grande mal-estar, e esse mal-estar, ela sentiu a saúde voltar para ela. Jesus, por exemplo, quando Jesus curava a lepra, a hanseníase, ele não curava tipo assim, ó, pum, curou. Mas se tiver sem nariz, fica sem nariz, se tiver sem dedinho, fica sem dedinho. Era assim que ele curava? Ele curava a lepra e todas as feridas que pudessem haver em consequência dessa hanseníase eram todas sanadas. E se a pessoa não tinha orelha e não tinha nariz, não só cessava o andamento da doença, como o que a doença havia destruído é refeito. E a pessoa fica plena. Da mesma forma, ela, com uma hemorragia há 12 anos, devia estar extremamente abatida, extremamente fraca, extremamente vulnerável. E ela se sente curada do seu mal. Ela estava de novo se sentindo com saúde. Quem não tem mal, tem saúde. Quem não tem doença, não é? No versículo 30 temos: Jesus, imediatamente reconhecendo que havia saído dele poder, ou seja, poder de cura, fluido vital para cura. Voltando-se em meio à turba, dizia: quem tocou nas minhas vestes? Muito bem. Jesus perguntou isto assim, voltando-se, não é, para a multidão. E nós perguntamos: Jesus não sabia? Jesus sabia. Sabia antes mesmo de ela tocar que ela tocaria.
Mas então por que ele pergunta algo que ele sabe a resposta? Para ficar revelado a todos o que ele sabia. Ele não ia ficar falando sozinho, esta mulher, não sei o quê. Não. Ele faz-nos perguntas. A melhor forma de nós colocarmos uma pessoa para pensar é lhe fazer perguntas. Então, ele deixa a lição, ele traz a lição à tona. Quem me tocou? Então, ele está informando que ele foi tocado. Mas ele não foi tocado. Foi tocada a barra da sua veste. Se alguém tocar na barra de uma saia comprida que estejamos usando, na barra da calça de uma calça até o chão que estejamos usando, se tocar, será que nós vamos sentir que alguém tocou assim na borla? Porque ele não sentiu o toque na roupa. Ele sentiu sair de si uma virtude. Ele sentiu que ele está ali para curar. E havia alguém ali com uma vontade muito grande de ser curado. Então, praticamente, é alguém que está com uma mão suja, que abre uma torneira, a água sai. Porque aquela torneira já está ali com água para servir aquele que quiser ou bebê-la ou lavar as mãos. Então, Jesus está para nós assim. Mas eu penso, eu quero e tal, e não recebo. Bom, aí tem duas coisas diferentes daquela época, não é? Diante de Jesus, a nossa fé é diferenciada. Imagino eu aqui na minha fantasia, não sei se vocês vão concordar, botem aí. Nós estamos diante de Jesus, não estamos bem. Vamos a Ele com uma maior vontade do que agora, no século XXI, que nós temos que abstrair. Né? Temos que trazer Jesus, a sua imagem, à nossa mente. Ele não está estimulando os nossos sentidos físicos. Então, ele fez a pergunta, quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. Não vamos esquecer que é uma pessoa que não é Jesus. Jesus não está contando a história. Quem está contando é alguém que viu e está interpretando o que viu, ok? Ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. Tipo assim, ele estava procurando. Sério? Sério isso? Não. A mulher, atemorizada e trêmula, claro, a mulher já não valia nada. Ela estava há 12 anos, porque uma mulher com fluxo de sangue, àquela época, não podia nem sentar junto das pessoas. A coisa era bem limitada. Imagina 12 anos de rejeição social, de indiferença social, se sentindo culpada por uma doença. Bem difícil. Então, ela estava ali trêmula, tipo assim, fiz uma coisa errada, toquei numa pessoa especial, eu não devia ter feito isso. Então, ela estava atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido. Veio, prosternou-se também, reverenciando Jesus, e disse-lhe toda a verdade sobre a fé, sobre o que ela pensava, que se tocasse na borda da sua veste, ela seria curada, tudo isso. Ele, porém, lhe disse, porque tudo levava a que ele a repreendesse. Quem não conhecia ele, não é? Mas ele, porém, em vez de admoestá-la, disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Bom, ele curava e muitas vezes ele dizia, vai e não peques mais. Lembram disso? A doença tinha sido originada por algo de errado que a pessoa fazia. Vai e não peques mais. Mas ele não disse isso a ela. Ele diz, vai e permanece curada do teu flagelo. Esta mulher estava muito fragilizada, não só fisicamente, ela estava muito fragilizada emocionalmente e mentalmente. Então, o que Jesus faz aqui é dar o quê? Uma injeção
de força para ela, de coragem, de que ela não se achasse, porque hoje ela estava saindo bem curada. Amanhã poderiam começar a atacá-la e ela se fragilizar de novo, e o sangramento podia voltar por causa disso. Tá? Então ele vai e diz: permanece curada do teu flagelo. Isso é uma indução mental, que não vem de mim, nem vem de um de nós, vem de Jesus. Imagina uma indução mental feita por Jesus. Vá, porque com os outros ele dizia, vai e não peques mais, mas ele não diz isso a ela. E permanece curada do teu flagelo. Tipo assim, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve permanecer curada, portanto, não se deixe arrastar por qualquer coisa negativa que venha a tentar te impor que deves continuar uma mulher doente. Não, agora serás uma mulher curada.